Jó sofreu tanto? Por que Deus permitiu tantas perdas, tantos problemas, tantas dificuldades na vida dele? Saiba que o testemunho de Jó anima, fortalece pessoas até hoje. Inclusive você que não sofreu a metade do que Jó sofreu, mas na história dele pode se fortalecer. Deus deixou a vida de Jó como um exemplo de uma pessoa que perdeu, que sofreu, que gemeu, que passou por muitas coisas, mas não perdeu a fé. E chegou um momento que a coisa virou. Diga, Deus é Deus de virada. A Bíblia diz assim, no livro de Jó 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, só tinha 7 antes, 6.000 camelos, só tinha 3.000, e 1.000 juntas de bois, só tinha 500, e 1.000 jumentas. Olha para mim, por favor, para você poder entender. Ele era um homem muito forte. Eram outras épocas. O camelo era o meio de transporte mais forte da época. Os bois ajudavam a arar a terra. Os jumentos era que fazia o transporte, puxava as cargas. Ele era uma pessoa muito forte economicamente. Só que o mal entrou em ação e aquele homem que tinha tudo ficou absolutamente sem nada. Sabe o que é isso? Pessoa que pagava à vista, adiantado, não ter dinheiro nem para pagar atrasado. Sabe o que é a pessoa estar por cima, hoje está por baixo? Sabe o que é a pessoa ter credibilidade com todos, de repente não ter mais com ninguém? Sabe o que é aquela pessoa que todo mundo queria estar perto, daqui a pouco todo mundo quer distância? Jó viveu isso. Jó passou por isso. Ele enfrentou uma das lutas mais difíceis, que foi uma das maiores investidas do mal, usar a mulher dele, a pessoa mais próxima, para querer colocar dúvida nele. Escute, por favor. A virada não acontece por acaso. A virada não é uma questão de sorte. Virar é sair do fracasso para o sucesso, da derrota para a vitória, das dívidas para o testemunho, de uma situação de miséria para uma situação de prosperidade. Deus é Deus que vira o jogo. Deus vira situações, mas quando nós fazemos a nossa parte. A mulher de Jó mandou ele amaldiçoar o Deus dele. E ele foi bem decidido e definido. Eu quero é Deus, eu escolho Deus. É Deus e acabou. Foi uma das coisas mais fortes, ele vencer a emoção, o coração, no momento mais difícil da vida dele. Depois que Deus virou o jogo, apareceram familiares, amigos, porque assim, tem gente que não adianta, quando você vai precisar, você não vai poder contar com ela. Você tem que aprender a conviver com pessoas assim, que quando você está mal, parece que você morreu. Quando você está mal, parece que você não existe. E você tem que parar de ficar reclamando e murmurando por causa disso. Porque o que Deus tem para você não vem através delas, vem através de Deus. Jó não resolveu ficar murmurando, reclamando. Jó falou, meu Redentor vive.
Quando você fica reclamando da vida, murmurando, você está dizendo que Deus está errando. E Deus não erra, nem falha, porque Deus é perfeito. Deus sabe de tudo. Jó, ele estava orando pelos amigos, e quem falava coisas pesadas para ele, não eram incrédulos não, hein? Eram amigos que se diziam de Deus. Escute isso. Às vezes são pessoas que se dizem de Deus, que querem jogar um balde de água fria na sua fé, dúvida em você. E Jó orou por eles. Isso faz parte da virada na sua vida. Orar por quem te persegue, orar por quem quer seu mal, orar até pelos seus concorrentes. Aguentar o que Jó aguentou, não é para todo mundo. Isso não é para todo mundo. Entenda uma coisa: eu não tenho respostas para todas as suas perguntas. Eu não sei porque Deus está permitindo certas coisas na sua vida. Eu não sei porque certas coisas na sua vida ainda não aconteceram. Eu não sei porque algumas perdas surgiram na sua vida. Eu sei de uma coisa: eu aprendo com Jó a confiar em Deus. Eu aprendo com Jó uma das coisas mais difíceis que existe na fé. Abra aí sua Bíblia em Tiago 5,11. Tiago 5,11. Vai lá para o finalzinho da Bíblia. Se você tem dificuldade para poder achar, você vai ver no telão. Depois de Hebreus, Tiago 5,11. Deixa eu te ensinar uma coisa na fé. Uma coisa importante para a sua fé. Tiago 5,11. Já acharam? Diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de quê? De Jó? E viste o fim. E viste o quê? O fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso. E o quê? E piedoso. Olha que parte forte, a parte B do versículo. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Sabe qual é o problema de muita gente? Olha para mim, por favor, não olhe para a Bíblia agora não. É porque você só pensa no aqui e agora. Você não consegue pensar no fim. Uma das coisas mais difíceis da fé é esperar. Uma das coisas mais difíceis da fé é ter paciência. Ou seja, condições de suportar as lutas, estando firme com Deus e confessando vitória. É uma das coisas mais difíceis. Uma das coisas mais fáceis é reclamar, culpar Deus, achar que Ele está demorando, deixar a ansiedade falar mais alto. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quando Deus vai virar a sua vida. Escute, por favor, eu não sei quando Deus vai virar o jogo. Eu não sei quando Deus vai começar a te honrar. Eu não sei quando a coisa vai virar para você. Mas eu sei de uma coisa: uma hora isso vai acontecer. Porque Deus honra quando você é perseverante. Porque Deus honra quando você permanece firme, mesmo enfrentando o que você está enfrentando. O diabo tentou afrontar Deus com Jó. O diabo tentou de tudo que é maneira. O diabo pegou a pessoa mais próxima. O diabo pegou amigos. O diabo veio cheio de palavras. Mas Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. No final vai dar tudo certo. Então Deus permitiu. Nós temos uma história de uma pessoa que foi lá embaixo, mas depois Deus restituiu tudo em dobro para ele. Deus não quer fazer só você ter o que você perdeu de volta. Deus quer te dar muito mais do que o que você já teve. O último estado dele foi muito melhor do que o primeiro. Como me anima ler a história de Jó. É difícil esperar. Eu posso dizer que é uma das coisas mais difíceis, porque nós queremos tudo no nosso tempo, na nossa hora e do nosso jeito. Mas Deus trabalha da maneira dele, do jeito dele. Mas no final a gente vence. Amém? Não olhe para o agora. As pessoas que você vê dando testemunhos, vencendo, não é pessoas que alcançaram uma bênção não. Porque tem diferença. Tem gente que alcançou uma bênção, de uma semana para outra Deus abriu uma porta, deu uma vitória, tá bom. Mas tem gente que virou o jogo, mudou de vida e mudou em tudo.
Porque Deus mudou a família de Jó, Deus mudou a saúde de Jó, Deus mudou tudo. Porque quando o diabo veio com tudo. Você sabe quando vem um ataque espiritual, ele vem com o quê? Com tudo ao mesmo tempo, com artilharia, é saúde, é família, é vida econômica, é tudo ao mesmo tempo. Jó passou por isso. Mas ele não estava bem só na hora boa. Ele teve um momento sozinho, que nem a mulher dele deu apoio. Dê apoio a seu marido, apoie sua esposa. Ele não teve apoio. O diabo investiu naquele momento, querendo tirar o pior de dentro de Jó, mas tirou o melhor. Ele confiava em Deus, e Deus estava observando a situação dele. Deus observava a situação de Jó. Como eu aprendo com ele, orando pelos amigos que queria colocar ele mais para baixo, que ficava julgando ele, mas ele estava orando, e Deus estava trabalhando para trazer tudo em dobro para ele. Aí quando você vence, você sabe que nós vivemos num mundo assim. Você vence, você tem credibilidade. Você não vence, sua voz não tem peso, ninguém te ouve. Sim ou não? Ou não é assim? É assim. Ninguém quer ouvir derrotado, ninguém quer ouvir fracassado. Agora você vence, as pessoas te dão crédito. Ainda dizem assim, ó, sempre acreditei em você. Mentira. Mentira. Nunca acreditou. E talvez até falou mal, e até tentou contra. Mas a diferença é que você confiou em Deus, no final Deus te ajudou. Porque quando você confia em Deus, no final, Deus mostra que Ele é com você. Você sabe quem justificou Jó? Você sabe quem foi que falou com os amigos de Jó? Você sabe quem foi que deu tudo em dobro para Jó? Você sabe quem virou o jogo? O Senhor virou o cativeiro de Jó. Porque Deus é Deus que vira o jogo. Deus não é só justo não, diga Deus é bom. Você lembra de uma mulher chamada Ana, que era humilhada porque tinha uma vida estéril, que era perseguida, como nós pregamos aqui, por Penina, e Deus permite as peninas nos perseguirem, para a gente se revoltar e manifestar nossa fé. Lembra que nós falamos que Samuel nasceu? Lembra ou não? Aquela mulher que vivia realmente derrotada, mas Deus virou o jogo, porque naquela época ela era muito humilhada por causa disso. Só que quando você pega 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, você vê que Deus não é só justo não, diga Deus é bom. Por que o senhor fala que Deus é bom? Coloca aí. Visitou pois o Senhor a quem? A Ana, que concebeu o quê? Que concebeu e deu à luz a quantos? 3 filhos e quê? E 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante de Deus. Olha para mim por favor. Deus não é só justo, Deus é bom, porque ela pediu um filho, e Deus não deu só um, Deus deu mais do que ela pediu. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Deus é bom, diga Deus é bom. Deus não vai dar só o que você está pedindo não, fique tranquilo, porque Deus sabe dar, Ele dá com força. Ela pediu um só, e foi vindo 1, 2, 3, 4, 5. Porque quando Deus honra com força. Mas você tem que ter paciência. Tenha paciência, saiba esperar. Deus não é cego. Não fique procurando A, B ou C, porque tem situações que ninguém vai ter respostas para você. Eu não tenho, para tudo eu não tenho. Mas eu prefiro confiar nesse Deus. Olha, porque Deus virou o jogo dessas pessoas. A Bíblia fala que Ana, depois você lê 1 Samuel 1, leia do versículo, leia tudo, mas você vai ver do versículo 10 ao versículo 13, a perseverança dela, o quanto ela se derramou diante de Deus, o quanto ela confiou em Deus, para depois a virada chegar, para depois a vitória chegar. Deus sabe virar o jogo. Deus pega pessoas improváveis e faz chamar atenção com um testemunho grande. Um dia, se você perseverar, um dia, porque tem gente que não passou 1% do que já passou, num período muito difícil da vida dele, tem gente que não passou 1% e desiste.
Mas ele passou pelo que passou, suportando tudo, mas crendo que uma hora Deus ia virar para ele. E uma hora, meu amigo, a coisa começou a virar. E você pode pegar a história dos homens de fé no passado. Uma hora a coisa começou a virar para José, a hora começou a virar para Davi, uma hora a coisa começou a virar para Jó. Diga, vai virar para mim, porque eu creio nisso. Nós vamos orar agora. Preste bem atenção, por favor. Agora você entende porque ele passou por tantas coisas e Deus permitiu. Para hoje você olhar para essa história e tirar proveito, e tirar força, e saber que esse mesmo Deus está vivo.